Fala pessoal, grande judocas, vamos falar dos modelos de administração privado. E aqui eu estou falando basicamente de modelo de negócio, ok? E basicamente no mundo tem dois modelos de negócio de esporte, que é o modelo europeu e o modelo americano. Vamos pontuar um pouquinho as diferenças entre eles, tá? E depois vamos fazer uma comparaçãozinha, né, de valores. Aqui tudo a gente está dentro dessa questão da indústria do esporte. Né? Vamos então, eu vou até mudar meu local aqui no nosso quadro de avaliação aqui. Né? Eu vou ficar no outro canto aqui para poder mostrar para vocês um pouquinho desses modelos. E aqui o primeiro, que é o modelo europeu de ligas esportivas. 5 características relevantes. Primeiro, o modelo é um modelo de clubes, tá? Clubes. Esses clubes normalmente são clubes, por exemplo, vamos pegar a referência do Brasil. São clubes de lazer, às vezes, que têm esportes, ok? Ou ao contrário, clubes esportivos que têm lazer. Muitas vezes esses clubes que nós conhecemos, a gente sempre fala muito de futebol, né? Quando a gente está falando sobre clubes esportivos. Mas a gente precisa lembrar, por exemplo, que o Flamengo, o maior clube do Brasil de torcida, né? É o Clube de Regatas Flamengo. Então ele começou como um clube de remo, tá? Isso é absolutamente importante, tá? O Botafogo é o Botafogo de Futebol e Regatas, né? Então, assim, o Flamengo, por exemplo, começou só como clube de remo. Os outros esportes foram vindo na sequência. Hoje a gente fala do Flamengo, a gente nem associa com o remo, por exemplo, né? Associamos com o futebol em primeiro momento. E o Flamengo hoje tem vários esportes, outros esportes olímpicos, né, como a gente diz, muito relevantes, até mesmo acima do remo. Tá? Então são clubes. E esses clubes eles têm uma formação estrutural muito diferente. Né? Esses clubes, no geral, eles são clubes que você tem sócios, você tem eleições para ver quem vai ser o presidente do clube, né? Então tem uma pequena democracia ali dentro, ok? Normalmente nos modelos esportivos também a gente está falando de acesso e descenso. Acesso e descenso é um modelo assim, tem primeira divisão, tem segunda divisão, né? Quando o modelo esportivo exige que se tenha mais de uma divisão. Por exemplo, nos modelos de competições de judô, a gente não exige que tenha uma primeira e segunda divisão em geral, tá? Em São Paulo, por exemplo, lá nos jogos do interior paulista, por exemplo, hoje já existe uma segunda divisão e primeira divisão, por exemplo, né? Eles não chamam assim, mas já é uma realidade, tá? Então tem o acesso e o descenso aí, ok? E a princípio esse modelo é um modelo de mérito esportivo, né? Eu coloquei até um sinalzinho ali, né? Tem um asterisco ali para chamar a atenção tanto do mérito esportivo quanto da liberdade, tá? Por que eu falo do mérito esportivo, né? Porque qualquer um, a princípio, pode montar um clube, pode ganhar as divisões, ganhar as ligas. Por exemplo, no Brasil, vamos pegar o exemplo do futebol. Vamos imaginar que eu queira ter um clube campeão brasileiro de futebol. Ok, é só eu criar um clube, organizar os treinamentos, fazer esse clube ir subindo, inscrever ele, né, nos campeonatos, fazer esse clube ir galgando espaço, né? Em algum momento eu posso ser campeão brasileiro, ok? De futebol. Por que tem o asterisco? Porque na verdade isso aí não é real. Hoje, aqui a gente tem, por exemplo, aqui essa foto que eu estou em cima dela, é do Big Six da Inglaterra, né, da Premier League. Então você tem 6 clubes aqui. Eu estou em cima da camisa do Manchester United, mas aqui é o Manchester City, é o Liverpool, é o Chelsea, é o Tottenham e é o Arsenal. O que esses times todos têm em comum? Dinheiro. Dinheiro. E aqui a foto ela foi colocada como uma grande referência, porque na verdade, principalmente desse grupo aqui, Manchester City e Chelsea, eles são clubes pequenos, historicamente falando. São clubes pequenos, tá? Tem times muito maiores que não estão nessa lista. Por exemplo, agora o Newcastle vai entrar nesse Big Six e vai virar um Big Seven, com certeza, pelo dinheiro que foi investido, né?
Agora, sei lá, o Nottingham Forest é um clube maior do que esses historicamente falando. E hoje ele está tendo dificuldade para se manter na primeira divisão, na Premier League inglesa, né? Então, o tamanho do clube está muito relacionado, esse mérito esportivo está relacionado com o dinheiro que é investido, tá? Então, todos esses clubes aqui têm uma renda muito grande, por isso que eles acabam alcançando um mérito esportivo, ok? É o modelo europeu de ligas esportivas a democracia, ou seja, todos os envolvidos, por exemplo, dentro dos clubes, existe uma eleição para ver quem é o presidente daquele clube, né? Dentro das federações também existe essa eleição, apesar de que a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, os caras vão criando regras para as pessoas poderem participar das eleições. Por exemplo, na CBF, o peso do voto dos clubes é menor do que o peso dos votos das federações. E na teoria isso parece fazer sentido, já que as federações representam os clubes menores, ao final das contas. Mas pensa na quantidade de pessoas praticantes, torcedoras no Brasil. Os torcedores, por exemplo, dos clubes dos 13, digamos assim, né? Que é os 2 do Rio Grande do Sul, os 2 de Minas Gerais, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio de Janeiro e o Bahia, né? Que era o clube dos 13 original. Os torcedores desses clubes, eles dão muito mais do que 50% dos torcedores de futebol do país. Então essa democracia, ela é mais ou menos democracia, ao final das contas, né? Mesmo nas federações esportivas, vamos imaginar a Federação de Judô. Hoje se tem uma noção de que metade dos praticantes de judô do Brasil residem em São Paulo, ok? E na eleição da Confederação Brasileira de Judô, São Paulo tem um voto só. Ou seja, qual que é a representatividade disso ao final das contas? Qual que é essa democracia ao final das contas? E por fim, a tal da liberdade. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ali tem 2 asteriscos. Porque não existe. Isso é um ponto que eu acho que eu questiono muito mais. O mérito esportivo, eu até acho que ele é real dentro dessas características, mas ele tem essa questão do dinheiro que eu falei, mas ao final das contas é um mérito esportivo. O problema é que hoje tudo isso está relacionado com dinheiro. Mas a questão da liberdade não é verdade. Eu não acredito nisso como uma ferramenta. Porque, por exemplo, o Manchester United, por exemplo, ele não pode fazer um amistoso com um clube, com o Atlético Mineiro, por exemplo, sem a autorização da Premier League, sem a autorização da Federação Inglesa e sem a autorização da Confederação Brasileira de Futebol. Então não existe essa liberdade toda assim. Eu não posso, por exemplo, impedir que o meu atleta não vá numa convocação de uma seleção, por exemplo. Então não tem essa liberdade. Olha que eu pago o salário dele. Então essa liberdade é bem mais ou menos. Bem mais ou menos, ela é muito discutível. Eu, pra te falar a verdade, eu nem acredito nela, ao final das contas. Tá certo? Vamos para o modelo americano de ligas esportivas. Aqui já é essa definição que lá atrás eu acho que até numa das gravações que eu fiz, acho que eu falei errado, não sei. O modelo americano de ligas esportivas são franquias. Não são clubes. São franquias. Franquias por quê? Vamos imaginar, por exemplo, a NFL. A NFL não é a dona do futebol americano nos Estados Unidos, não. Não só é que existem outras, menores. Algumas tentaram até enfrentar a NFL. Não conseguiram em nenhum momento. Tá? Teve a XFL, por exemplo. Teve a CFL, por exemplo. Tá? Então, a NFL é de National Football League. Tá? Então você pode ter outras ligas. E o que acontece entre aqueles participantes daquelas ligas? Você é uma franquia porque você faz parte, você é dono do todo. Então, o cara que é o dono do New Orleans Saints, por exemplo, ele é dono do New Orleans Saints, ele é dono, tá? Não é um clube porque não tem eleição, ele é dono. E também ele é dono de uma franquia da NFL. Por isso o termo são franquias, não clubes.
Isso acontece no modelo americano de ligas esportivas, até no futebol que a gente conhece. O futebol, o soccer para os americanos, né? O futebol da bola redonda, como eles dizem. Na Major League Soccer, os times são franquias. E aí entra no segundo aspecto. Não tem acesso nem descenso. O grupo é fechado e aquele grupo é aquele grupo. Então, os mesmos 32 times que disputaram a NFL nos últimos anos é os que vão continuar jogando. Não adianta eu ter... Aqui entra na questão do mérito esportivo, já entramos no terceiro tópico, que é o mérito financeiro. Eu compro a minha franquia dentro da liga. Eu compro a minha franquia. Certo? Eu compro e pago. Então existe o mérito financeiro. Ok? O mérito é financeiro para mim entrar naquele grupo ali. Hoje nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre os valores, mas os valores desses clubes, por isso, eles são muito mais valorizados, por causa desse mérito financeiro, porque existe de verdade um valor, existe um dinheiro ali, que você sabe quanto é especificamente. Democracia temos também nas ligas, porque são franquias. Então, por exemplo, a NFL tem 32 donos. Ela tem 32 donos. Então, entre eles se votam as decisões. Aqui existe democracia. Também. Talvez até um pouco mais, porque a votação é mais justa, né? Ela é representativa por igual. Uma coisa mais interessante que eu comentei do mérito financeiro, mas eu não coloquei uma questão que é a seguinte. Hoje, qualquer dinheiro do mundo, se eu quiser ter uma franquia da NFL nos Estados Unidos, eu não consigo ter. Porque hoje a NFL entende que para fazer uma expansão, ela teria que expandir para mais 8 clubes. Então ela não dá para ter 33 clubes. Então, independente do dinheiro que eu quiser colocar, é mais fácil eu comprar um clube de um outro dono, entendeu? Comprar uma franquia já existente e inclusive até transportar ela. Mas eu também não tenho o direito de, sei lá, eu tô aqui em Mobile, no Alabama. Vamos imaginar que eu falo assim, não, eu sou multi-mega milionário, eu quero ter uma franquia da NFL aqui, em Mobile, no Alabama, tá? O conselho da NFL, que é formado pelos donos de franquia, vão virar e falar assim comigo, não, aí não é um mercado interessante pra gente, não. Não é um mercado suficientemente grande para ter um clube aqui, uma franquia aqui, desculpa. Entenderam? Então isso é muito bem pensado e aí realmente a democracia envolve mais questões, ok? E tem o elemento da fidelidade. Eles são fiéis entre eles. São fiéis, eu vou dar o exemplo da NBA. A NBA, por exemplo, já marcou torneio em cima do Mundial da Federação Internacional de Basquete. Ou seja, os caras tiveram que... Os caras não, porque não tem essa escolha, né? A FIBA ficou sem vários jogadores importantes dos seus países mais relevantes. Não tinha tanto estrangeiros na época jogando nos Estados Unidos, na NBA, tá? Mas os que tinham, eles não participaram do torneio da Federação Internacional. Não participaram do Mundial entre os países, porque a NBA não liberou. A fidelidade é entre eles, ok? Isso é um ponto muito relevante. Acho que tem um outro aspecto que eu não coloquei nesse item aqui, que eu preciso até mexer, que a gente precisa considerar. O modelo americano de ligas esportivas, ele prevê o esporte como um entretenimento, tá? E o modelo europeu, ele prevê o esporte como resultado esportivo, tá? A preocupação maior é com o resultado esportivo. Nos modelos americanos, no modelo americano de ligas esportivas, a preocupação maior é com o entretenimento. Ou seja, eles não estão tão preocupados assim se o melhor vence, não. Eles estão preocupados com o quanto que o modelo gera de atrativo para a mídia, das pessoas se divertirem, as pessoas se envolverem com aquilo ali, tá? A partir daí a gente pode fazer uma análise das ligas esportivas mais valorosas do mundo. Em primeiro lugar, temos aqui a NFL. Esse gráfico aqui é de 2018, tá? Então hoje a NFL já bate a casa dos 18 bilhões de dólares, ok?
Futebol americano. Em segundo lugar, pasmem, é o beisebol, a Major League Baseball, que é um esporte que eu considero chatíssimo, mas Estados Unidos, Canadá também tem acho que tem um clube, né, que é o Toronto Blue Jays, na Major League Baseball, e hoje ela já bate 11 bilhões de dólares. Depois vem a Premier League, que é a primeira de futebol. Depois nós temos a NBA, a NHL, a NBA de basquete, a NHL de hóquei, e aí sim vamos ter mais esportes. Mais futebol, desculpa. Isso é o que eu encontrei na internet sobre vamos ter mais esportes. Dê uma olhada. Ai, vamos ter que fazer um corte aqui. Bom, e aqui nós vamos ver o valor das ligas esportivas pelo mundo. A começar pela NFL, que eu tenho falado tanto aqui, né? Esse gráfico é de 2018. Então nós vamos lembrar que ele já está desatualizado. Aqui ainda marcando 13 bilhões de dólares. Acho que vocês não estão vendo porque eu estou em cima do valor, né? Está marcando 13 bilhões de dólares, mas hoje a NFL a estimativa é que ela já valha mais de 18 bilhões de dólares. Em segundo lugar, a Major League Baseball, que eu acho, por exemplo, um esporte chatíssimo, mas é a segunda liga mais importante de esportes do mundo. Em terceiro lugar, a Premier League, a primeira de futebol. E com um modelo já tendo uma visão um pouco diferente sobre o esporte. Mesmo sendo futebol, mesmo tendo acesso e descenso, tem algumas coisas ali que já tratam o futebol de uma maneira diferente. 5,3 bilhões em 2018. Em quarto, a NBA. Em quinto, a NHL, que é de hóquei, tá? Depois, mais ligas de futebol. Mais ligas de futebol, que é realmente o esporte mais popular do mundo. Mas não necessariamente é o que gera mais dinheiro. Aquilo que eu falei com vocês há um tempo atrás. Vejam bem aqui. Bundesliga 2,8, a La Liga 2,2, a Série A do Campeonato Italiano 1,98, a Ligue 1 francesa com 1,5. Aqui nós temos uma outra coisa curiosa, né? O esporte mais popular do Japão é o beisebol, né? Ao contrário do que a gente imagina, que é o judô, ou que seja um outro, é o beisebol, né? E aqui a liga de beisebol japonesa acima até do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá vendo? Depois o Campeonato Brasileiro, depois a Liga da Rússia. Então, assim, do Brasil para frente, são os que valem pelo menos 1 bilhão. Pensem que hoje a NFL hoje vale algo de em torno de 18 bilhões. Ok? Então veja a quantidade de ligas menores de futebol, por exemplo, Rússia, ali é a Eredivisie. Não, a Eredivisie está ali do lado, que é a Liga Holandesa. Ali tem a segunda divisão inglesa. Isso é muito curioso, né? A segunda divisão inglesa, a Liga da Turquia, a Liga Mexicana, a segunda divisão alemã, a Major League Soccer já está ali, a Liga de Futebol japonesa e por fim tem a Liga de Australian Football, né? Que é uma coisa meio NFL, meio rugby, né? É uma última... Aqui tá faltando também o cricket, tá? O cricket na Índia, a Liga da Índia de cricket é poderosíssima. Eu acho que ela já tá nesse grupo aqui com toda certeza, ok? Mas vejam só, o esporte mais popular do mundo com certeza é o futebol. Mas, olha quem movimenta mais dinheiro. Futebol americano. E a prova tá aqui nesse outro quadro que eu vou passar para vocês aqui, assim que o sistema me autorizar, ótimo, que são os clubes mais valiosos do mundo. Os clubes mais valiosos do mundo. E aqui, eu não sei se vocês acompanham o futebol americano, mas quem não acompanha o futebol americano vai reconhecer poucos clubes aqui. Vai reconhecer poucos clubes. Por quê? Porque a maior parte dos clubes aqui são de futebol americano. Tá? Bom,
Vamos ver a lista aqui, vamos ver os 50 mais valorosos clubes esportivos do mundo. O primeiro é o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys, que vale hoje em torno de 5 bilhões de dólares. Uma curiosidade que é relacionado... O resultado financeiro não está relacionado com o resultado esportivo. O último título do Dallas Cowboys na NFL é na década de 90. Pensem bem. Em segundo lugar, o New York Yankees do beisebol. Inclusive, é por causa dos Yankees que o beisebol continua mantendo um grande status como clube relevante, mas a gente vai ver outros clubes de beisebol aqui, tá? Aí depois Real Madrid e Barcelona, sim, 2 clubes de futebol importantes. Depois o New York Knicks de basquete, ou seja, o New York Knicks, que é um clube esportivamente pequeno dentro da NBA, é o clube mais valoroso, porque o mercado influencia muito, né? Depois o Manchester United do futebol, New England Patriots da NFL, Lakers da NBA, Golden State Warriors da NBA e entre os 10 primeiros, New York Giants da NFL. Mas depois nós vamos ver o Dodgers do beisebol, Sox do beisebol, Rams da NFL, no Los Angeles Rams, Washington Commanders, porque agora já é diferente ali, não são mais os Redskins, são os Washington Commanders, né, da NFL, o Chicago Cubs do beisebol, depois 49ers da NFL, o Bayern de Munique da Bundesliga, os Giants do beisebol, o Chicago Bulls da NBA, o Chicago Bears da NFL, New York Jets da NFL, Houston Texans da NFL, Boston Celtics da NBA, os Philadelphia Eagles da NFL, o Manchester City da Premier League, Denver Broncos NFL, Green Bay Packers NFL, Atlanta Falcons NFL, Baltimore Ravens NFL, Pittsburgh Steelers NFL, Seattle Seahawks NFL, o Chelsea da Premier League, que é o nome mais comum que a gente está mais habituado, né? Miami Dolphins da NFL, acima dos 2,5 bilhões de dólares. Depois, acima de 2 bilhões de dólares, estão Oakland Raiders, NFL, que agora já é Las Vegas Raiders, tá? Minnesota Vikings, NFL, Indianapolis Colts, NFL, Brooklyn Nets, NBA, Houston Rockets, NBA, Carolina Panthers, NFL, New York Mets, de beisebol, Los Angeles Chargers, da NFL, o Arsenal, que é da Premier League, o Dallas Mavericks, da NBA, o Los Angeles Clippers, da NBA, o Liverpool, da Premier League, o Arizona Cardinals, da NFL, St. Louis Cardinals, da Major League Baseball, Kansas City Chiefs, da NFL, Jacksonville Jaguars, da NFL, New Orleans Saints, da NFL. Ou seja, dos 32 clubes que fazem parte da NFL, nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 clubes. Apenas 6 clubes dos 32 não estão entre os 50 mais valorosos do mundo. Ok? Então, mais da metade da lista são de times da NFL. Um negócio muito curioso, eu sempre conto essa história quando eu estou nessa parte aqui dessa aula, eu sempre falo sobre a NBA. A NBA se fundou lá nos anos 60 e o cara que pensou a NBA era um cara muito genial, acima da média, né? E uma coisa que ele fez foi cobrar dos clubes para fazer parte da NBA. E o valor era alto para a época. Era $50 mil nos anos 60. $50 mil. Ok? Então o Chicago Bulls, quando ele foi montado, o cara pagou $50 mil. Hoje, o Jerry Reinsdorf, dono do Chicago Bulls, se resolver vender, ele pode faturar até $3 bilhões. 3 bilhões de dólares. Vocês imaginam isso? Imagina o que valorizou isso? Olha só. E o futebol, que é o esporte mais popular do mundo,
ele tem espalhado entre as suas ligas quantos entre os 50 mais valorosos? Vamos contar aqui, ó. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, quatro até agora, hein? Arsenal 5, Liverpool 6, Manchester City 7, Bayern de Munique 8. 8 clubes. 8 clubes só. Então vejam bem como que a indústria do esporte americano, ele é pensado de uma maneira diferente. E isso acaba valorizando essas ideias esportivas. E você fala, não tem como negar que esse dinheiro a longo prazo faz com que esses esportes ganhem força. Veja como é que essa NFL hoje está invadindo o Brasil. Veja como a NBA hoje é uma referência de tudo que você fala de esporte. É isso que a gente precisa pensar. Próxima aula nós vamos falar dos esportes mais queridos, mais acompanhados e mais buscados no mundo. Não só os esportes, como as artes marciais. Até a próxima aula. Tamo junto.